episódio foi interessante, tivemos finalmente o passado da Typhon, além da primeira aparição do Reid, o primeiro da linhagem Astria. Enfim, bora pro episódio. O episódio começa com eles tentando ler os livros dos mortos, mas assim que abriram, as letras dos livros se distorciam. A Byakko fala que aquilo era uma distorção cognitiva, porém que os títulos eram legíveis, e o Subaru então percebe que aqueles títulos eram nomes de pessoas. Bem, já spoilando agora, essa biblioteca é onde ficam os livros de todos aqueles que morreram. Porém, você somente consegue ler os livros e meio que vivenciar a experiência daqueles que você conheceu em vida. O Subaru acaba pegando o livro da bruxa do orgulho, Typhon, e ele acaba entrando diretamente nas memórias dela. Havia uma mulher, uma garota, solitária e jovem. O mundo dela era preto e branco, bom e mal, pessoas boas e pessoas más, crime e justiça. E aquele que era responsável por isso era o pai dela. Ele era um carrasco que dava aos criminosos a pena de seus crimes. E ele tentou ensinar isso a ela, mas ela era incapaz de entender. Era complexo demais pra ela. Um dia, ela derrubou uma taça de vidro. Temendo uma punição fatal, ela se desculpa ao seu pai, que elogia por ser honesta e por pedir perdão de coração. E aquilo despertou algo nela. O pensamento de que a verdadeira balança da justiça estava no coração daqueles que erravam. Ela pergunta pra um cara prestes a morrer se ele era mau, e ele chora enquanto era quebrado em pedaços. Ela se empolga e começa a julgar todos ali conforme o sentimento de seus corações, julgando inclusive seu próprio pai. No fim, ela saiu por aí, satisfeita com sua nova forma de ver o mundo. E assim o Subaru sai do livro, completamente assustado com a experiência e com as memórias que acabou de ver. A Byakko tenta ler o livro, mas não conheceu a Typhon, ela não vai conseguir. E a Emilia pergunta quando foi que o Subaru conheceu ela, e aí ele explica, que foi lá no santuário, que ela era a bruxa do orgulho, a crueldade inocente em forma de gente. E que a experiência de leitura de seu livro era como viver experiências que não eram dele, era uma sensação meio bizarra. A Emilia até compara com o teste do santuário, mas o Subaru argumenta que era diferente, já que não eram memórias dele, no santuário ele fez as memórias dele, aí era memória de outra pessoa, tá ligado? O Julius acaba tendo o mesmo problema após ler um livro de um general que o mesmo enfrentou, um general de Voláquia. Eles percebem o quão difícil seria explorar os livros da biblioteca e começam o trabalho. O Subaru pergunta se a Millie gostaria de participar, e casualmente ela comenta que como ela matou gente pra caralho, ela provavelmente ia conseguir ler muito livro, Só casualmente, eu matei muita gente por aí, eu provavelmente vou ler muito livro. Porra, que comentário. O Subaru então pergunta há quanto tempo ela era assassina. Ela conta que começou há uns 5 ou 6 anos e que obedecia à mãe. E também conta que ela havia sido abandonada pelos pais. Sim, ela é o combo Broly e Kali ao mesmo tempo. Ela fala que no fim foi criada pelos Majus por conta de sua bênção. Ela se pergunta se sua bênção salvou sua vida, ou se foi a causa de seu abandono. Era uma coisa difícil de descrever. O Subaru então pergunta se ela gostaria de ler os livros dos seus verdadeiros pais, e ela demonstra uma falta de interesse nisso. Ela diz não sentir raiva deles e que eles não merecem consideração. E ela pergunta o que ele faria se ela quisesse os ler, e ele fala que, tentaria ajudar, obviamente. Ela então pergunta pra ele se caso ele morresse ali, o livro dele apareceria na biblioteca. Olha, nem te conto. A Emilia fala que não acharam nada e que os livros pareciam completamente desordenados. A Byakko sugere pra eles fazerem a próxima prova, e a Emilia se pergunta aonde estava a escada para o próximo andar. O Subaru chama a Shaula e pergunta sobre o segundo andar, só que a Shaula nunca foi pro segundo andar, mesmo em 4 séculos. A Eridna pergunta a Shaula sobre as 4 ou 5 regras secretas. A Shaula fica perplexa e tenta se explicar pro Subaru, dizendo que não falou nada porque ele não perguntou. Porra. Ele fala pra ela contar todas as regras e assim ela começa. A primeira regra seria que ele não poderia sair da torre até completar ela, pois a Shaula iria se transformar em um escorpião e matar ele. Isso totalmente fora do controle dela. O Subaru pergunta se ela tinha um contrato, ou se ela era alguma espécie de espírito ou coisa parecida. E ela diz que não. Ela diz que não e diz para não comparar com fadas esvoaçantes e fofas, e que era pra ter respeito com ela. E todo mundo olha para ela com a cara de cu do caralho, já que querendo ou não, todo mundo ali, menos a Meili, era meio que envolvido com o espírito, ou eram espíritos, o Subaru tinha a Beatriz, a Emilia tinha o Puck, o Júlio tinha os espíritos menores, e a Eridna e a Byakko eram literalmente espíritos, cara. O Subaru pergunta o que ela seria, e por que se apegar tanto a promessas, e isso deixa a Emilia muito pistola, dizendo que ela ainda deve cumprir promessas que fez. Prometeu, cumpriu. Diz, vai. Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu, prometeu, cumpriu. Top frases fodas, é isso aí, galera. Prometi review de ReZero, cumpri review de ReZero, e de Overlord, e Konosuba, e Teita. Continua. O Subaru
Subaru fica puto por ter tomado esporro da Emília e a Shaula volta pra falar das regras. Ela conta que, se as regras forem violadas, ela se transforma numa máquina de matar e ela quebraria a promessa de não machucar ele. Meio que algo meio fora de controle dela. Acima da promessa que você me fez, isso me dói. Consegui fazer o meu mestre sofrer agora. Nível, é isso aí, eu consegui evoluir. Porra, Shaula! E a terceira regra é que não era permitido se respeitar a biblioteca. Respeitar como? Tipo, som alto? Falar mal da biblioteca? Nossa, biblioteca lixo. Vai xingar a biblioteca, vai mijar na biblioteca, desorganizar os livros. Porra, muito amplo isso daí. Eu não sei o que seria desrespeitar a biblioteca nesse caso, cara. E por último, a quarta regra. Proibido tentativas de danificar a torre. Aí isso é bem básico, né? Você não pode dar uma batida na torre, senão morre. A Shaula até tenta lembrar de uma quinta regra, mas ela não consegue. A Iridian pergunta se todo o resto era permitido e a Shaula manda essa. Violada, o meu corpo vai continuar me pertencendo. Quer dizer, vai continuar pertencendo ao meu mestre. Nem vem. Porra, Shaula. A Emília compara novamente ao cemitério, mas o Subaru diz ser pior. Não que eu concorde, já que ele acha a Shaula mais difícil que o Regulus e o Betelgeuse. Isso aí é absurdo, cara. Calma aí. Ele fala que se derrotassem a Shaula, eles estariam livres. O meu mestre jamais faria isso. Ele tinha o coração mais nobre e gentil que qualquer pessoa. Ai, droga, menti tanto, me deixou com uma baita coceira. Cara, a imagem do Flugo tá cada vez mais fodida, cara. De sábio fodão pra esquisitão. A Emília começa a refletir sobre o local da escada. Saindo da biblioteca, ela bate de frente com a escada. Fluga com certeza era fã de Metroidvania. O Subaru chama geral pra correr e chegam novamente num lugar todo branco. Naquele local havia somente uma espada, e que o Subaru retira com bastante força. O local se transforma numa planície verde e eles ouvem uma voz. Tolo que alcançou a espada celestial, agora conquiste o perdão dele. A voz se repete e ele aparece. Fucking Rei de Astria. O Rei repete a frase e a Shaula cai no chão de medo. O Rei estava completamente bêbado, reclamando do barulho da Shaula. O Julius vai até o Rei, que parecia bem confuso sobre onde ele estava. O Rei fica puto pelo jeito aristocrático do Julius, dizendo que o Julius não era seu servo, que não devia falar como se tivesse engolido o dicionário. E ele começa a avaliar todos ali. Bonita, sedutora, pirralha, servo frouxo. Caralho, Subaru frouxo. O Subaru fica muito confuso sem entender nada e o Rei dá uma bronca nele, dizendo que ele não prestou atenção. Caralho. A Emília repete a fala dele, ele fica elogiando o rosto dela. Porra, é Subaru versus Reid, Emília versus Shaula. Essa temporada aqui é o quê? PVP romântico? O Júlio se apresenta ao Reid, que se apresenta de volta como um simples brandidor de bastões. E assim o episódio acaba. E cara, primeiro o passado da Typhon. Cara, a sensação de déjà vu nessa cena foi muito grande. Adaptaram muito bem no geral. Mas agora sobre o passado desse, né? Os acontecimentos da Typhon. Cara, agora faz bem mais sentido a cidade de Pristella existir. Que pra quem não sabe, Pristella foi justamente uma armadilha pra matar a Typhon. Já que ela praticamente saía por aí matando todo mundo. Tipo, porra, ela devia causar um caos, cara. Uma praga. Mas saindo dela, indo pra novidade do episódio. O Reid, cara, ele é exatamente como eu imaginava. Achei engraçado ele todo puto pelo jeitinho do Julius. Julius é esse que, né, porra, jurava que a família Astra era toda perfeitinha. Deu pra ver até no episódio passado, né, que ele ficou perguntando pra Shaula como era o Reid. O cara achava que era perfeito. Porra, mano, 400 anos atrás. Óbvio que nem ia ser. Nem atualmente é, que cara tão todo tretado, todo brigado. Então, tipo, nem atualmente eles são perfeitos, imagina no passado. Enfim, dá pra dizer que serão os últimos momentos tranquilos da temporada. Digamos que o caldo vai engrossar. Então aproveite os momentos divertidos por agora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Considere dar um like, se inscrever no canal. Foi difícil, mas é isso. Falou, gurizada. Falou, cambada.